Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido a você que está me assistindo para nós fazer leitura no livro de Lucas, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 16 e o versículo 19 em diante, que nos diz: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. E havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E lá no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamou, dizendo: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero meditar com você, que está me assistindo, sobre o que nós estamos vendo na Palavra de Deus, e lhe convido para nós dar uma mergulhada, louvado seja o nome de Jesus, nas revelações da Palavra de Deus, para nós ir além da cortina do tempo e examinar uma vida depois desta. É comum eu ouvir as pessoas que vêm falar comigo, eles me falam que ninguém pode afirmar nada depois da morte, porque ninguém foi e voltou para nos dizer como era ou como procede depois. E aqui eu quero lhe dizer que a palavra de Deus, ela nos revela, louvado seja o nome do Senhor, uma vida além desta vida. Ela nos mostra aqui a vida de dois seres humanos, louvado seja o nome de Jesus, que viveram aqui nessa terra, no estágio que eu e você estamos vivendo, e ela acompanha, e ela nos mostra do outro lado desta vida, que a nossa vida prossegue. Louvado seja o nome de Jesus. Há poucos dias, um amigo meu me perguntou se eu cria que Deus tinha escrito a Bíblia. E eu lhe respondi que não podia crer. Até porque eu creio na Bíblia e creio em Jesus Cristo. E ele nos afirma que Deus é Espírito. E Jesus Cristo, ele nos declara que um Espírito não tem mão. Então jamais Deus ia descer, ia pegar uma caneta ou uma máquina para escrever a Bíblia. Mas eu posso sim crer, louvado seja o nome de Jesus, que Deus inspirou homens e colocou o seu Espírito e deu a inspiração para que eles pudessem escrever, louvado seja o nome do Senhor, e nos revelar o que está no porvir, aquilo que nós não podemos enxergar, mas nós temos que crer pela fé. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui eu quero caminhar com você nas revelações da Escritura e nós examinar que a nossa vida, ela não termina quando nós cheguemos no fim do percurso desse estágio que nós estamos hoje, eu e você. Ela prossegue.
Aqui a Bíblia nos mostra a vida de dois seres humanos. Ela nos mostra, neste estágio que nós estamos aqui falando, e você está me ouvindo, e ela acompanha depois da passagem desse estágio que nós estamos, e ela nos mostra lá do outro lado da cortina do tempo uma outra vida que prossegue dos mesmos dois seres humanos. Ela nos fala aqui da vida do rico e da vida do mendigo. Louvado seja o nome de Jesus. E é isso que eu quero meditar com você e nós olhar nas Escrituras Sagradas e ver que a vida, ela não termina aqui, ela prossegue. Mas para isso, você precisa crer na palavra de Deus. Nós encontramos Deus pela fé. Louvado seja o nome de Jesus. Quando você compra um imóvel, você compra um carro, você recebe uma escritura ou um documento. E você não pode afirmar que aquela pessoa que lhe deu aquela escritura ou aquele documento foi ela que escreveu aquilo ali. Mas você precisa crer, louvado seja o nome de Jesus, que o que está ali escrito é a verdade. E é assim que nós temos que se encontrar com Deus, é crendo, louvado seja o nome de Jesus, nas Escrituras Sagradas. E aqui a Bíblia nos mostra a vida de dois seres humanos, nesta vida que nós estamos e depois dessa vida. Aqui nos diz que e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Agora, nós vamos observar que todos os dois prosseguiram uma nova jornada, num novo estágio, louvado seja o nome de Jesus, na presença de Deus. Aqui nos diz, no versículo 23, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Ali nós estamos vendo claramente que prosseguiu todos esses dois seres humanos que a Bíblia nos mostra, eles prosseguiram, louvado seja o nome de Jesus, num outro estágio, vivendo na presença de Deus. E nós temos que crer na palavra de Deus e procurar nos preparar aqui na terra, enquanto nós temos tempo, louvado seja o nome de Jesus, para que não aconteça como aconteceu com esse rico, que a Bíblia diz que quando ele abriu os olhos, ele estava em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Nós temos que crer nas Escrituras Sagradas e obedecer à palavra de Deus e se prepararmos aqui para uma nova vida. Louvado seja o nome de Jesus. Nós podemos ver em Marcos, no capítulo 9 e o verso 44, nós vamos ver e vamos continuar seguindo nas Escrituras Sagradas e meditando sobre uma vida, louvado seja o nome de Jesus, depois desta.
e vamos mergulhar nas revelações das Escrituras. Bendito seja o nome de Jesus. E nós vamos ver que nós temos que se preparar aqui para prosseguir num outro estágio da nossa vida, uma nova jornada com Deus. Aqui nos diz, em Marcos capítulo 9, verso 44, nos diz, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ali foi aonde aquele rico, ele passou uma vida não crendo numa vida além desta, e ele não se preparou, e quando ele partiu dessa vida, ele caiu ali naquele lugar, como diz aqui, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E ali ele teve que clamar, louvado seja o nome de Jesus, mas foi muito tarde. Então, nós temos que olhar para a palavra de Deus e ir preparando a nossa vida com Deus, para quando nós sair desse estágio na nossa vida, nós poder e ter certeza para onde nós vamos e nós conhecer pelas Escrituras o que nos espera no além, depois da cortina do templo. Louvado seja o nome de Jesus. Nós podemos ver Lucas, louvado seja o nome de Jesus, Lucas capítulo 9 e versículo 30 e 31. Nós vamos examinando e vamos pedindo a Deus que Ele nos ilumine e que nós possamos entender a revelação da palavra de Deus e nós possamos se preparar, louvado seja o nome de Jesus, para quando nós deixar esse estágio que nós estamos vivendo aqui, nós estar preparados para entrar com Deus numa nova vida e nós prosseguir, louvado seja o nome de Jesus, na presença de Deus. Aqui nos diz Lucas capítulo 9 e versículo 30 e 31. E eis que estavam falando com ele, vamos ler o versículo 29. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui, a Bíblia está nos mostrando dois homens, que eram Moisés e Elias, que já há 800 anos eles tinham partido desse estágio. Moisés já tinha morrido e Elias tinha sido arrebatado, louvado seja o nome de Jesus, e aqui a Bíblia nos mostra que 800 anos depois eles estavam ali na presença de Deus, diante de Jesus Cristo, e eles estavam com seus sentidos ativos, falando com Jesus a respeito da sua morte, que ele havia de morrer em Jerusalém. Eles estavam não dormindo, como o sistema religioso prega e ensina, mas eles estavam com seus 5 sentidos ativos, falando com Jesus e falando de antemão do que ainda não tinha acontecido e estava para acontecer, que era a morte de Jesus Cristo em Jerusalém. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui nós estamos vendo a vida prosseguindo num outro estágio depois desse.
Por isso, meu querido amigo, que para que você creia em Deus e conheça Deus, você tem que crer, louvado seja o nome de Jesus, na palavra de Deus. E se preparar pela fé, para quando nós terminar esse estágio, nós saber para onde nós estamos indo. Louvado seja o nome de Jesus. Nós podemos ver que nenhum que crê nas Escrituras, que crê em Deus, terminou a vida para ele aqui nesse estágio. Nós vimos ali que tanto o rico, que não se preparou, não creu, quando ele saiu desse estágio, a vida dele prosseguiu. Mesmo num tormento, clamando por misericórdia, mas a vida dele prosseguiu. E nós vimos aqui que Moisés e Elias, depois de 800 anos, eles estavam ali diante de Jesus Cristo, num outro estágio da sua vida, agindo a serviço de Deus, conversando com Jesus e falando a respeito da morte de Jesus que ia acontecer em Jerusalém. Nós podemos ver lá em 1 Samuel, no capítulo 28, vamos continuar olhando, para que nós receba, louvado seja o nome de Jesus, a revelação de Deus, da sua palavra, e assim nós possa crer, louvado seja o nome de Jesus, que a vida não termina aqui, ela prossegue. Aqui nós vamos ver 1 Samuel capítulo 28 e versículo 15, nós vamos ver aqui um homem, louvado seja o nome de Jesus, que já tinha partido desse estágio, Deus já tinha recolhido ele, e aqui nós vamos ver como ele estava seguindo do outro lado desta vida, além da cortina do tempo. Aqui nos mostra 28 e 15 de 1 Samuel, Samuel disse a Saul, por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus tem desviado de mim, e não me responde. Mas nem pelo ministério dos profetas, e nem por sono. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me pergunta, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito teu inimigo, porque o Senhor tem feito, louvado seja o nome de Jesus, contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E aqui no versículo 19 ele diz, e o Senhor entregará também a Israel contigo, na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estarão comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui nós podemos ver um homem que viveu nesse estágio, como hoje eu estou, e você que está me assistindo, ele servindo a Deus aqui como profeta, e já depois de 2 anos, se você examinar nas Escrituras, que ele havia partido, ali ele estava diante daquele homem chamado Saul, que rejeitou a palavra de Deus, que não cria mais na palavra de Deus, e se desviou da palavra de Deus, e Deus se retirou dele, e ele estava ali sendo aterrorizado. Ele se deparou diante desse homem, profeta de Deus, que já havia partido aqui há 2 anos,
E ali estava ele falando com Saul, louvado seja o nome de Jesus, e nós podemos ver aqui pela Escritura que ele ainda era, louvado seja o nome de Jesus, um profeta de Deus. Porque tudo que ele disse, bendito seja o nome de Jesus, a Saul, Deus deu cumprimento. E aqui nós estamos vendo, para que nós não tenha o véu da incredulidade nos barrando, e nós estamos vendo e caminhando pelas revelações das Escrituras, numa vida depois desta. Louvado seja o nome de Jesus. Que você que está me assistindo, você possa receber a revelação dessa palavra e você se preparar com Deus para, quando terminar o percurso desta vida, desse estágio que você está vivendo, você possa entrar em um outro estágio com Deus, louvado seja o nome de Jesus, e estar lado a lado com Deus, como você está vivendo aqui quando você crê na palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A vida, ela não termina aqui, ela prossegue. Bendito seja o nome de Jesus. Nós vimos aqui que Samuel, ele não estava ali adormecido, que Samuel não estava morto, que Samuel estava ali lembrando de tudo aqui na terra, falando com Saul aquilo que ele já tinha dito para Saul quando ele estava nesse estágio que eu estou e você. Ele falou a Saul, ele estava lembrando e alertando Saul a respeito do que ele havia dito para Saul. Louvado seja o nome de Jesus. Nós podemos olhar lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 10, e vamos prosseguir olhando uma vida depois desta. E vamos se preparar, meu querido irmão e amigo que está me assistindo, vamos se preparar pela fé na palavra de Deus, para que quando chegar o momento que nós vamos ser recolhidos por Deus desse estágio que nós estamos vivendo, nós possa prosseguir com Deus num outro estágio da nossa vida, bendito seja o nome de Jesus, porque cremos e se preparemos de acordo com a palavra de Deus. Nós podemos olhar aqui em Apocalipse 6, e o versículo 9 nos diz: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador não julgue e vingue o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. E seus irmãos que havia de ser morto como eles foram. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vimos aqui que aquelas almas, bendito seja o nome de Jesus, que foram aqui mortos, martirizados, mas creram, louvado seja o nome de Jesus, na palavra de Deus, que eles estavam ali num lugar que a Bíblia diz que é debaixo do altar de Deus. Eles estavam ali guardados por Deus, e eles não estavam dormindo, desacordados, eles estavam com seu sentido atento ali, ativado, falando, louvado seja o nome de Jesus, e lembrando
do que aconteceu com eles aqui na terra, e eles estavam aguardando, bendito seja o nome de Jesus, um julgamento divino de Deus. E agora, meu querido amigo, você que está meditando comigo na palavra de Deus, que você possa receber o Espírito de Deus e você poder se preparar, bendito seja o nome de Jesus, pela palavra de Deus, pela fé, para quando chegar no fim desse percurso que estamos vivendo aqui, você entrar, bendito seja o nome de Jesus, numa nova vida com Deus, num outro estágio, do outro lado da vida. Que não aconteça que você vá cair naquele lugar aonde caiu aquele rico que não creu, não se preparou pela palavra de Deus, pela fé, e ele foi cair ali naquele lugar de tormento. Porque a vida, ela vai prosseguir tanto para aquele que crê, como para aquele que não crê. Louvado seja o nome de Jesus. E o momento de nós se preparar para caminhar com Deus, numa vida depois desta, é enquanto nós temos nesse estágio aqui na terra. Crendo, louvado seja o nome de Jesus, não numa religião, numa falsa doutrina, mas crendo na palavra de Deus, que é Jesus, e se preparando com a palavra de Deus, para que nós possa ter a certeza e enxergar, louvado seja o nome de Jesus, o invisível que está nos esperando adiante, além da cortina do tempo, numa vida depois desta. Eu quero, louvado seja o nome de Jesus, eu quero deixar bem claro para você que essa mensagem, ela não pertence a nenhuma denominação religiosa. Essa mensagem, ela é firmada pela fé na palavra de Deus, bendito seja o nome de Jesus, e pela fé em Jesus Cristo. E ela está indo até o seu encontro para ficar aqui na terra como pegadas na areia da praia da vida, para que todo aquele que se encontre com ela, tome conhecimento da verdade e se prepare e saiba que existe nos esperando do outro lado desta vida, uma nova vida, um novo estágio com Deus. Que Deus te abençoe, meu querido amigo e meu querido irmão que está me ouvindo, e que você possa ter entendido o que a palavra de Deus nos mostra e ver que nós demos um mergulho do outro lado dessa vida e que a palavra de Deus nos revela a verdade e você possa se preparar com Deus, não crendo numa religião, mas crendo na palavra de Deus e se preparando com a palavra de Deus para que você possa prosseguir uma nova vida na presença de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.